Olá, este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição, e nos próximos 30 minutos informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Lamonte e seja muito bem-vindo. Caixa Econômica vai suspender a cobrança de PIX para empresas a pedido do presidente Lula. CNI apresenta ao governo proposta para a regulação de comércio de emissões de carbono no Brasil. Frente Parlamentar do Empreendedorismo quer mais tempo para analisar reforma tributária. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. A Caixa Econômica Federal vai suspender a cobrança do PIX de clientes pessoa jurídica. A ordem partiu do presidente da República, Lula, que está em viagem pela Itália. A cobrança tinha sido anunciada hoje pelo banco e começaria a valer no dia 19 de julho. A Caixa justificou a medida alegando a necessidade de acompanhar as demais instituições financeiras que já fazem essa cobrança. O anúncio da suspensão foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, após encontro com empresários em Brasília. Foi pedido que suspendesse temporariamente até o presidente estar de volta semana que vem, para que isso seja avaliado com o presidente. Eu falei com a presidente da Caixa, ela me disse que todos os bancos, a informação que ela me passou, todos os bancos, sem exceção, segundo ela, já cobram essa taxa de empresas de pessoa jurídica. E o único banco, segundo ela, que não cobrava era a Caixa por questão técnica lá de tecnologia. E que, resolvida a questão de tecnologia, ela não esperava que tivesse esse alcance e essa repercussão, a definição da Caixa em acompanhar, segundo ela, todos os outros bancos. Mas eu disse, olha, a Caixa tem uma popularidade que nenhum outro banco tem no Brasil, então vamos aguardar o retorno do presidente para a gente avaliar essa medida, em que prazo tomar, em que condições tomar, e isso será reavaliado. E hoje a Confederação Nacional da Indústria apresentou ao governo uma proposta para a regulação de comércio de emissões de carbono no Brasil. O repórter Felipe Barcelos acompanhou os debates e tem as informações. O governo federal e o setor industrial deram mais um passo rumo à implementação do Sistema Regulado de Comércio de Emissões de Carbono no Brasil. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentou em um evento realizado na sede da entidade em Brasília um novo modelo para o mercado regulado de carbono. A indústria, que sempre foi uma aliada do país na busca de soluções para os desafios da sustentabilidade, tem um papel fundamental na consolidação de uma economia de baixo carbono que seja, ao mesmo tempo, dinâmica e inovadora. Por isso, a CNI defende a implantação do mercado regulado de carbono no Brasil. O mecanismo, que atribui valor às emissões de gases de efeito estufa, vem sendo adotado pelos países desenvolvidos para avançar na descarbonização da produção. A proposta da indústria para o sistema de comércios de emissões é detalhada numa estrutura de governança que contém 3 eixos. A gente vai falar de governança e daí a necessidade do setor industrial, que é o ente que vai ser regulado num primeiro momento em termos de implementação do mercado de carbono, participe das decisões estratégicas, participe das discussões e possa aí, de certa forma, contribuir para que esse mercado funcione de forma estruturada, de forma clara e com segurança jurídica. O segundo ponto é a metodologia, chamada monitoramento, relato e verificação, que precisa ser trabalhada, de forma paralela com o andamento da legislação. Ou seja, precisamos ter condição de comparar empresa com empresa, blocos de setores com blocos de setores, ou seja, que a gente tenha aí uma harmonização dessa metodologia quando a gente fala de contexto geral. E o último ponto é o mercado de permissões, compondo aí com os offsets ou créditos de carbono, para que a gente possa estabelecer um melhor ambiente de negociação, tanto das permissões quanto dos offsets.
A proposta apresentada pela CNI foi elaborada por um grupo de trabalho sobre mercado de carbono, que ouviu nos últimos anos diversos segmentos industriais, com análises de mercado em todo o mundo. Segundo estimativas do setor, a proposta pode movimentar mais de 120 bilhões de reais em receitas ao Brasil até 2030, além de gerar o crescimento do PIB do país e reduzir o desemprego. Durante o evento, a Confederação Nacional da Indústria aproveitou a oportunidade para dizer ao governo federal que é fundamental que exista um alto nível de governança para planejar e implementar um sistema adaptado ao contexto nacional. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi quem recebeu da CNI as propostas sobre o tema. O Brasil pode ter um ganho de 5% do PIB com o mercado regulado de carbono. O projeto de lei para criar um mercado regulado de carbono no país, elaborado pelo governo, está neste momento nas mãos da área jurídica da Esplanada dos Ministérios, que analisa a minuta da proposta. Atualmente, outros 3 projetos sobre o mesmo tema tramitam no Congresso Nacional. Segundo a pasta, o núcleo político do governo decidirá se encaminha um projeto de lei para o Congresso ou se atuará junto às relatorias de propostas que já tramitam no Legislativo para que as posições do governo sejam incorporadas ao texto em negociação pelos parlamentares. E a Frente Parlamentar do Empreendedorismo se reuniu hoje com o governo e pediu mais tempo para analisar a reforma tributária prestes a ser votada no Congresso Nacional. Os empresários estão preocupados com os efeitos que as mudanças possam impactar no setor de serviços. A reportagem é de André Lage. Antes da chegada do ministro da Casa Civil, Rui Costa, os deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e empresários já o aguardavam. Um dos temas debatidos entre eles foi a reforma tributária, que deve ser votada agora em julho na Câmara dos Deputados. Para o presidente em exercício da FPE, é preciso mais tempo para analisar o texto, que deve ser apresentado pelo relator ainda essa semana. Nós estamos com uma preocupação muito grande, principalmente no setor de serviço e comércio, que talvez sejam mais impactados. Por isso que nós defendemos, junto com a reforma tributária, a desoneração completa da folha de pagamento. Porque os setores que são mais atingidos de forma negativa na reforma tributária são os mais beneficiados numa desoneração da folha. Então, eu acho que uma coisa compensaria a outra e nós ajudaríamos o governo a passar por esse momento de uma possível desconfiança do setor, principalmente de comércio e serviço, que mais emprega nesse país, que não possa passar por um momento difícil. Eu acho que a desoneração da folha, junto com a reforma trabalhista, a reforma tributária, seria uma grande saída para o governo. Durante o encontro, o chefe da Casa Civil falou sobre a meta do governo de reduzir o número de devedores de 75 milhões hoje para 40 milhões. Outra meta é conseguir a redução da taxa Selic para aumentar o poder de compra das famílias. Acabei de estar reunido com a comissão, com vários empresários. Eu perguntaria qual é o setor empresarial desse país, qual é o empresário desse país, seja ele da agricultura, da indústria, do comércio, pequeno, médio ou grande, que não espera a queda da taxa de juros. Até porque eu afirmei aqui, quero reafirmar para vocês, o juro não está estável em 13,75. Os meses seguidos esse ano, o Banco Central aumentou a taxa de juro real todo mês. Por que aumentou a taxa de juro? Porque a inflação está em queda. Taxa de juro real é descontado a inflação. Se tinha a inflação de 8 e a inflação hoje está de 5, significa que o Banco Central, ao manter a taxa nominal, ele aumentou a taxa real de juros. Que se já era, no início do ano, a maior taxa de juro real do planeta, hoje é um número que ninguém consegue, nenhuma pessoa racional consegue entender como manter uma taxa de juros nesse patamar quando a inflação do presente já está com números em queda e a inflação projetada para o futuro também está em queda. Tema importante, a gente segue de olho. Agora vamos falar com o repórter Márcio Fontinelli, direto do Inova Summit, um evento que está movimentando o ecossistema de tecnologia e inovação aqui na capital do país. Ô Márcio, boa noite. Esse encontro eu sei que vai ter muita gente grande aí do empreendedorismo e também mais de 100 startups, não é isso? Como está o clima por aí?
Oi, Raíssa. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal do Empreendedor, terceira edição. O clima aqui é de muita festa, mas também de negociações. Afinal de contas, o objetivo do Inova Summit também é... A gente perdeu o sinal com o Márcio, vamos ver se a gente retoma, não retomamos? Então tá, a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente tenta retomar a conversa com o Márcio, que está lá no Inova Summit, aqui em Brasília, com várias startups. Olha, no próximo bloco a gente vai saber quais são os cuidados que o empreendedor deve ter na hora de contratar um profissional para o seu negócio. Não sai daí, eu volto já. E já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo para todo o país. E vamos chamar o Márcio Fontinelli novamente. Ele está lá no Inova Summit, um grande evento que está movimentando o cenário de tecnologia aqui na capital do país. Vamos ver o que ele tem para contar para a gente. Oi, Márcio, voltando aqui, conseguimos conectar. Como é que está o clima aí? Conta para a gente. A gente tropeça, mas não cai, Raíssa. Estamos de volta. Mais uma vez, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal do Empreendedor, terceira edição. O clima aqui é de muita festa, mas também de muita negociação. Afinal de contas, são mais de 30 mil inscritos e a expectativa é de uma movimentação financeira superior a 14 milhões de reais durante os 3 dias de eventos. Tem muita gente bacana aqui que vai dar palestra, olha só. Vai ter o Flávio Augusto, o Thiago Negro, tem também o Leandro Carnal, a Camila Farani, que é a nossa apresentadora também do canal, tem um programa aqui com a gente também, e o Joel J também. E aqui terá vários pontos, Raíssa, de interação entre empreendedores e startups também. Aqui vai ter uma área de network, como eu falei, uma área onde as pessoas vão poder negociar os produtos que elas têm, fazer também um monte de conexão. E o que o Marcelo está mostrando agora para a gente é a Arena de Jogos, que é uma novidade que começou no ano passado e esse ano voltou. Caiu? 50 empresas e tem muita coisa bacana aqui. Todo mundo fazendo negociação, todo mundo conversando para poder divulgar o seu produto. E aí, Raíssa, não tem só a questão dos jogos também eletrônicos. Também tem os jogos aqui que a gente utiliza para brincar em casa também. Herbert, vou convidar ele para vir para cá, ele é dono desse stand aqui, empresário. Herbert, qual é a sua expectativa aqui no Inova Summit? Bom, a expectativa é muito grande, né? Que é um local muito bom, muito importante também para a gente fazer um network, né? Conhecer pessoas aí que é do meio empresário, né? Fazer negócios, né? Fechar negócios aí. Então, assim, é muito importante esse tipo de evento e essa aproximação da gente com os empresários e o público também, né? Que a gente tem a oportunidade de estar apresentando o nosso negócio. Marcelo, mostra aqui pra gente. Conta pra gente, Herbert, o que você tem aqui? Bom, aqui o Firmamento é um cenário, né, sobrenatural que a gente desenvolveu aqui e dentro desse cenário que nós criamos a gente tira os nossos produtos. Então já tem aqui livro literário, né, livro fantástico e fantasia, onde a gente cria as nossas histórias aqui e já tem 2 anos que a gente vem desenvolvendo jogos de tabuleiro, né? São jogos de mesas dentro do nosso cenário sobrenatural. Parabéns pelo seu trabalho. Raíssa, o Inova Summit acontece até o dia 22 de junho. A entrada é gratuita, mas tem que ser retirada no site do evento, que é inovaSummit.com.br. Eu volto com você. Tá bom, Márcio, obrigada. Depois eu vou dar uma olhadinha lá, que eu quero saber mais das palestras. Bom evento aí para você, Márcio. Obrigada. E agora a gente segue por aqui e fala da falta de profissionais qualificados. É um problema sério no Brasil. 3 em cada 4 empregadores relatam essa dificuldade para as vagas. E os empreendedores devem ter cuidado na hora de contratar. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Daniel Spolaor. Ele é especialista em recursos humanos, em RH. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação, Daniel.
Legal, obrigado pelo convite, Raíssa. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Daniel, a gente sabe que uma contratação, quando não é bem feita, pode gerar até um custo para a empresa, né? Um desgaste ali de treinar a pessoa, às vezes a pessoa não fica. Então, conta para a gente quais os cuidados o empreendedor deve ter na hora de contratar. Acho que tem um primeiro cuidado de você ter certeza de que você precisa daquela pessoa, daquela vaga, né? A gente está num momento em que os investimentos ainda estão um pouco escassos, a gente tem crédito caro, então todo o financiamento dos empreendimentos ainda tem alguma dificuldade de acontecer. Então, a primeira certeza que você tem que ter é que você não vai desistir daquela vaga imediatamente. Essa é a primeira. Eu acho que o segundo ponto assim como qualquer relacionamento na vida da gente, a gente precisa conhecer as pessoas com quem a gente vai manter contato, quem a gente vai trazer para dentro do negócio. Então, obviamente, você costurar formas de ter contato com seus candidatos mais ativamente ajuda muito. Então, via programas de estágio, outros programas de recrutamento com processo de treinamento mais longo, relacionamento com escolas. Então, contato e conhecimento das pessoas permite que você conheça melhor as pessoas e as pessoas conheçam melhor também a sua empresa, o seu negócio, a sua cultura. Eu já vi até casos, viu, Daniel, assim, de empresa. Eu não sei dizer se a palavra seria contratar na empolgação, inventa uma vaga ali. Você falou sobre não desistir da vaga, né? Isso é chato, é ruim para a empresa e ruim para quem tem uma expectativa. Às vezes a pessoa sai de outro trabalho para preencher aquela vaga, a vaga acaba em poucos meses, né? Às vezes 3 meses, que é o período de experiência. Então, realmente tem que pensar bem antes de abrir essa oportunidade. É isso mesmo. E tem uma outra coisa, né? A relação entre as pessoas e as empresas vem mudando. Então, o que acaba acontecendo é que antes você tinha um domínio muito grande sobre o mercado por quem oferecia a vaga. Hoje em dia você tem muita opção, você tem opções de trabalho diferentes, trabalho remoto, trabalho híbrido, às vezes trabalhar para o exterior. Então, obviamente, as pessoas que têm qualificação, elas escolhem muito mais, elas têm muito mais olhar para a cultura das empresas que estão contratando, para a solidez, para o nível de decisão que elas vêm tomando, porque hoje em dia as empresas, a gente fala que tem paredes de vidro, né? Tem N formas de você acompanhar a forma como as empresas estão trabalhando e as empresas estão fazendo ofertas para vocês, né? Para nós. Então, no fim das contas, também as empresas têm que tomar um cuidado muito grande sobre como que elas horizontalizam a relação com os candidatos, para os candidatos quererem trabalhar ali, porque o nível de informação é muito maior, né? Então, eu acho que esse cuidado mais horizontal, mais humanizado, ele é muito importante e hoje as empresas que estão se destacando em contratações, em atrair talentos, fazem esse tipo de coisa e têm esse tipo de política, né? Certo, então vamos falar assim de dicas de estratégia. Você, empresário que vai contratar, o que você recomenda, assim, algum passo? Também, às vezes, para identificar um candidato que não vai ser tão bom para aquela vaga. Qual é a sua orientação aí para os nossos empreendedores? Eu acho que a melhor forma é aquilo que eu comecei falando, né? Você ter relacionamento longevo com as pessoas, mesmo que elas ainda não trabalhem para você. Então, ter uma empresa de portas abertas, promover eventos, ter programas em que o relacionamento é mais longo, como programas de aprendizagem, programas de estágio técnico, estágio superior. E tem um outro fator que eu acho importante a gente pensar, que nem tudo é recrutamento. Muitas vezes a solução do seu problema ou para a sua falta de pessoas está dentro de casa. Tem um dado hoje da Organização Mundial do Trabalho que diz que cada pessoa vai ter que acumular 10% de novas habilidades, novos conhecimentos todos os anos daqui para frente. Ou seja, significa que daqui a 6 ou 7 anos, todo mundo que está no mercado de trabalho vai ter uma lista de habilidades desenvolvida totalmente diferente daquelas que você pratica hoje. Então, toda empresa vai ter que se parecer um pouco com uma escola também. Então, às vezes, você treinar e promover programas de recrutamento interno, dá oportunidade para as pessoas que já estão com você, que já conhecem a sua empresa, a sua cultura, o seu negócio, às vezes é uma solução mais rápida e que vai satisfazer muito mais gente. Então, é uma combinação entre você ter programas de relacionamento e atração de talentos com programas de formação internos em parceria com escolas ou com as próprias pessoas do seu negócio. Bom, realmente a gente vê que também tem aqueles bancos de currículos, né? Que já facilitam aí esse caminho até achar o funcionário. Agora, nesse contexto aí, nesse ecossistema também, às vezes a gente vê algum candidato que só quer usar ali de escada ou quer passar um tempo, mas não tem compromisso, quer atingir algum objetivo e rapidamente sair da empresa. Para esse tipo de perfil, tem alguma dica de como evitar? Além dessas assim, você
A questão de você conhecer as pessoas facilita, então a minha dica continua sendo a mesma, mas obviamente hoje em dia a gente tem primeiro técnicas de entrevista, então ter um time de recrutamento especializado para aquele tipo de vaga, para aquele tipo de qualificação é importante. Essas pessoas têm treinamento e um olhar crítico para esse tipo de coisa. E outra coisa é que hoje o currículo das pessoas está disponível, né? Você tem redes sociais e etc. que deixam isso muito visível e ao mesmo tempo você consegue pegar referências das pessoas. Isso é uma prática comum de mercado que normalmente por recomendação e por referência fica muito mais fácil tomar uma decisão ouvindo de alguém que você já confia, que já trabalhou com aquela pessoa. Então, são formas também de fazer isso. Maravilha, Daniel. Muito obrigada pelas dicas que você trouxe aqui para os nossos empreendedores. Com certeza eles vão ficar agora mais antenados na hora de fazer essa contratação. Obrigada e uma boa noite para você. Legal, boa noite. Obrigado, Raíssa. Valeu, Daniel. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, tem que ficar atento, às vezes incentivar também os funcionários que já estão na casa, né, para preencher essas vagas abertas. E o Dia dos Namorados impactou os negócios de floriculturas e restaurantes em todo o país. A venda de flores no Dia dos Namorados aumentou 4 vezes este ano em relação à média das 5 segundas-feiras anteriores. O número de transações online de flores também teve um crescimento de 262% se comparado ao mesmo período. As flores continuam no topo da lista de presentes para a celebração do amor. A alta também se refletiu no caixa dos restaurantes e fast foods, que tiveram um crescimento de 20,1% nas transações, tanto fiscais quanto online, para uma segunda-feira. Os dados são da Visa, plataforma de pagamentos digitais. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, vai ficando por aqui, sempre trazendo muitas dicas para você. Uma ótima noite de terça-feira e até amanhã aqui no canal Empreender. Você já sabe, assistir já é um bom negócio. Tchau, tchau!